Olha, no nosso estado de espírito, quando os times cearenses estão jogando, quando o prestígio do nosso futebol está em jogo, o nosso estado de espírito, às vezes, eu concordo, ele é exacerbado. Exacerbado porque a gente fica intimamente torcendo. Mas torcendo sem deixar que esse desejo, que a gente até expressa publicamente, interfira no nosso ponto de vista, na nossa maneira de ver o jogo. Eu jamais vou trair o torcedor, ouvinte, sabe, com história mal contada. Comigo não tem isso. Nunca tive. Os senhores perceberam, principalmente no segundo tempo, que a gente andou até, digamos assim, pegando uma cordinha com o Ceará. Exatamente pelas facilidades que ele acabou, mesmo com 10 jogadores, dando ao Vasco da Gama, abrindo um flanco, e a gente nota que a jogada é repetida e não se vê nenhuma providência no sentido de impedir que isso aconteça. Vieram as modificações e a gente percebe que elas foram até inócuas. Foi uma jogada de sorte, o gol. Mais um erro da defesa do Vasco da Gama. O vulnerável time do Vasco da Gama. Não foi jogada ensaiada, nem foram modificações que atenderam às necessidades de um Ceará, que no segundo tempo, meu Deus do céu, não mereceu, não chegou, inclusive, a merecer esse empate aí. Esse goleiro Bruno fez uma grande defesa, até me parece com o pé, acho que foi com o pé, com o Verrete. Ele fez outras intervenções providenciais, mas um Ceará que começou, mesmo como estava tudo no igual, 11 contra 11, cedendo terreno para o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama não fez nada, absolutamente nada, mais do que sair da letargia. Da letargia. Ele voltou no segundo tempo mais disposto. Mas não é que o Vasco, com isso, tenha sido um primor técnico e tático, não. Não foi. Agora, o Ceará, mesmo com 10, perdendo o jogador aos 28 minutos, podia se organizar melhor, fechar os flancos, principalmente o flanco esquerdo, onde o Bahia não esteve bem, nem apoiou, nem marcou, e nem o Ceará se lembrou de dobrar uma marcação pelo lado do Paulo Henrique, que fez uma farra pelo setor direito. Aí a gente fica meio que irritado, sabe? Com certas negligências. Como é que o time se encolhe, né? Quando ele poderia ter uma outra postura. Porque a expulsão se deu com 28 minutos, quase meia hora de jogo. E até então o time do Ceará, que teve oportunidades de ganhar o jogo no primeiro tempo, ficou naquela de não sair do chão, não ter assim uma reação mais vigorosa. Com todo o respeito ao time do Vasco da Gama, merece o respeito pela história que tem. Mas o Vasco, esse aí, que nós vimos hoje, não é um Vasco que meta medo, né? É diferente de você enfrentar um time que, se você não tiver cuidado, o rolo compressor passa por cima. Então são esses pecados, esses pecadilhos, são os pequenos furos que eu sempre digo, acabam por afundar os grandes navios, que acabam sabem os senhores, fazendo com que o Ceará jogue pela janela a oportunidade de trazer um resultado que acabou sendo bom, mas com muita dose de sorte. Uma jogada última, mais um erro do Vasco e o Pedro Henrique marcou o gol. Mérito para o Fernandinho, que perseguiu, e mais um cochilo, eu acho, falta de concentração da defesa do Vasco, que estava com o jogo nas mãos, que tinha um jogador a mais, que jogava no campo contrário, diante de um Ceará que apenas tirava a bola do seu campo. Mas esse jogo teve alguns momentos interessantes no primeiro tempo. Os primeiros movimentos até, eu acho que 25 minutos de jogo, nós tivemos uma partida interessante. O Vasco começou melhor, engolindo o time do Ceará, foi a minha impressão. Isso já começou a deixar assim uma ponta de irritação, porque a gente fica pensando, de novo vai ser isso, vai esperar o Vasco ficar sem a bola, e o Ceará ficou sem a bola. O Vasco da Gama abriu a contagem numa cobrança de falta, mas estava todo mundo se servindo. Pelo lado esquerdo, Puma, até o meio campo, Nunes se deslocava para lá, Verrete na área não foi muito acionado, a jogada pelo lado direito, Paulo
Henrique não tinha uma marcação mais cerrada. O próprio Raia também não jogou essas coisas todas. Mas deram, esses jogadores, esses setores, deram ao Vasco da Gama uma predominância que eu acho excessiva. Por quê? Porque o Ceará tem que esperar. Ele tem que reagir depois que toma um gol. São essas coisas repetidas que nos deixam assim, sabe, num estado de irritação. Mas é normal, porque a gente naturalmente quer ver esse futebol lá em cima. E não pode ficar quieto, calado, quando uma oportunidade é jogada pela janela. Pois bem, o Vasco da Gama abriu a contagem logo aos 11 minutos. E ele estava melhor. E o time do Ceará com linhas baixas. Cobrança de falta boa, bem feita, mas me parece, foi uma impressão. O goleiro não viu a saída da bola, eu concordo plenamente. Mas quando ela passa pela barreira, ele vai do canto em que a bola foi endereçada. Ele toca com os dois braços, me pareceu ainda tocar na bola. Me pareceu defensável. Bem cobrada, bem colocada, mas ele foi do canto certo. Não teve a segurança de tocar na bola ou agarrá-la. Ou tocar parcialmente. 1-0 para o Vasco da Gama, 11 minutos de partida e o J. Rômulo narrava assim. Olha o gol. Vai para fazer a cobrança o time Cruz Maltino, cruza os dedos aí, torcida do Bombom. Vai para fazer a cobrança o time Cruz Maltino, cruza os dedos aí, torcida do Bombom. Vai para fazer a cobrança o time Cruz Maltino, cruza os dedos aí, torcida do Bombom. E foi que houve, cruzou os dedos e aí... Entrou água Do negócio. Oi. Como é que faz? Como é que faz? Vamos ver aí se tira a água do negócio? Se não tirar, não tem problema. Então, meus amigos, 1-0 para o time do Vasco da Gama. Para sorte do Ceará... Só chamar. É só chamar? Cuida. Vai lá, J. Rômulo. Escuela, meu filho. Vai para fazer a cobrança o time Cruz Maltino, cruza os dedos aí, torcida do Bombom. Vai para fazer a cobrança. Felipe Coutinho ou o Ryan. Felipe Coutinho toma jeito com a perna direita, ameaça aí o Ryan. Felipe Coutinho bateu. Gol do Vasco. Gol do Vasco. Gol do Vasco da Gama. Diga-se de passagem, um belíssimo gol de falta do Felipe Coutinho. Uma categoria incrível. Não dava para o Bruno Ferreira pegar, ela saiu eu diria, meus amigos, que antes mesmo do Vasco da Gama dar continuidade àquela permanente invasão do campo do Ceará, e o Ceará se defendendo, alas presos, volantes se dedicando mais à marcação ou à criação precária para os atacantes, aquilo que a gente está até habituado a ver. Né? Não gosta, mas está muito habituado a ver. Mas para a sorte do Ceará, antes que o time do Vasco desse continuidade com um sucesso maior a um domínio da partida, o time vascaíno iniciou, digamos assim, uma temporada, uma promoção no sentido de presentear o visitante. Uma promoção que o time do Ceará poderia ter aproveitado melhor os preços baixos. Eu nunca vi um negócio desse. Porque se o gol do Ceará foi um presente dado pelo Léo Jardim, logo depois disso, no período em que a partida baixa um pouco de intensidade e o jogo passa a ser mais ou menos equilibrado, ou melhor, o time do Vasco começa a atravessar um período letárgico no jogo, o Vasco vai diminuindo a intensidade e vai desaparecendo. E o que é pior, o Vasco, a partir daí, como eu disse, iniciou uma promoção de bobeiras, ou uma promoção de presentes para o Ceará. E foi um negócio absurdo, porque o time do Ceará parece que se assustou com isso. E não teve a competência de virar o jogo e até de ampliar. Porque foi pouco até o resultado do empate no primeiro tempo, pelo que ocorreu depois que o Léo Jardim começou a beneficiar o time do Ceará, um erro absurdo. Se bem que a jogada do Paulo Baia foi espetacular, a frieza com que ele driblou e deixou um jogador do Vasco sentado, bateu para uma defesa do goleiro Léo Jardim e para a complementação desse Galeano, que é um negócio muito sério. Estava empatado o jogo. Pelo começo
da partida, aquilo teve cara de presente, como se fosse trazer realmente algo de bom, é como se algo no ar, poxa, que presente, foi bom demais, no momento de maior perigo, de maior aperreio, consegue-se o empate, né? O que é que ia acontecer? Dá para você pensar. Mas vamos ao gol, vamos ilustrar. 18 minutos de partida, não, 15 minutos, 4 minutos depois, com o agradecimento penhorado do Ceará, Galeano empata 1-1, foi bom demais para aquele começo em que o Vasco da Gama se alojou no campo do Ceará, com mala e cuia, e parecia não querer sair mais. Vamos ao gol, porque depois eu conto a resto. Ou canto o resto da história. Vamos lá. O Paulo Baia vai marcar o gol do empate. Salva o goleiro, a bola batida pro gol. Gol! Galeano! É gol do Vovô! É gol do Alvinegro! Galeano! O Vasco deu uma bobeira incrível! O Ceará toma a posse de bola. O chute é defendido pelo Léo Jardim. E o Galeano, oportunista como sempre, chegou para bater, fuzilando a rede vascaína. E o Brasil o Ceará chega ao gol do empate, Galeano. Estava empatada a partida, aos 18 minutos. Vejam bem, senhores, como as coisas acontecem. O Coutinho acerta na trave. Ele finaliza e o goleiro Bruno faz uma boa defesa. Ele defende parcialmente e a bola toca na trave. Aquele gol, até pelo menos depois daquele gol, até os 20, 24 minutos, o Vasco da Gama ainda tramava, o Vasco se deslocava, o Vasco se acomodava no campo do Ceará. Mas de repente, não precisou nem que o time do Ceará tivesse uma severíssima reação. Nem foi, digamos, uma mudança de ideia, um adiantamento de suas linhas vigorosa, uma reação vigorosa. Não foi. Mas bastou o mínimo para esfarinhar o Vasco da Gama. Foi impressionante. Se os senhores tivessem condição de juntar tudo, aproveitar esse momento do jogo, verão que aos 41 minutos, Pedro Raul de cabeça quase marca. A bola passou rente e o poste tomou a jogada de Dieguinho pela direita. Aos 42, o jogador Lourenço, numa nova saída desastrada da defesa do Vasco, o Lourenço não sabe o que fazer com o tamanho do presente. Ele acaba não chutando. Simples, nem deu a bola, nem chutou. O Vasco deu o gol ao Ceará. Pela segunda vez, o Ceará tem a oportunidade, depois do gol do Peito, de marcar. Não foi só isso. 44 minutos. Pedro Raul, uma defesa do Léo Jardim, numa jogada estabelecida depois que houve outra saída atrapalhadíssima do Vasco da Gama, no seu setor de defesa. 44 minutos. Ainda deu tempo de Dieguinho botar o Léo Jardim para trabalhar. Quer dizer, o que aconteceu de 40 até os 40 e bote força e alguns descontos, foi uma coisa impressionante. Era como se o Vasco pedisse para perder. Uma defesa totalmente tonta. E eu disse no intervalo, eu digo, olha, eu não gosto disso. Futebol, ele tem um método muito severo de punir, né? É o futebol. O Muricy diz que a bola pune, o futebol que pune. E nós vamos para o segundo tempo de partida. E o time do Ceará, ele ao invés de tentar fustigar, né, criar problemas para o Vasco, ele volta àquela posição, vamos assim, de não ter a bola. De não ter a bola. Como se houvesse uma cessão gratuita ao Vasco, para o Vasco manobrar. Eu não gosto disso. O Ceará poderia ter, e eu disse durante o segundo tempo todo, uma posição, uma atitude mais forte. O que é que faz medo no Vasco da Gama? Aí o Vasco teve o método de sair da letargia. Aí o Vasco começa a jogar. Vai pelas extremas. Principalmente pelo setor direito, onde se aproveitou o Paulo Henrique. Além de Rayan. E além de quem entrou. Todo mundo que entrou se viu. Aí o Vasco foi para cima. Não tinha uma sequência positiva de jogadas.
Não era um Vasco competente, não era um Vasco a esbanjar técnica, categoria, não era. Mas o Ceará ficou atrás, sabe? Como que sem maiores ideias. E não era possível permitir isso diante daquilo que se viu no primeiro tempo, em que, apertado minimamente, o Vasco da Gama abriu espaços, deu um salvo-conduto para o Ceará ganhar o jogo. E aí, meus amigos, é aquela história, acaba pagando o pato. Esse André, que entrou no time do Vasco da Gama, muito bom jogador, o Cuesta também. Esse cara entrou, perdeu logo um gol aos 6 minutos de partida. Aos 8 minutos foi o Verretes que teve uma grande chance e o Bruno, com os pés, defendeu milagrosamente. O Vasco em cima. Bola na área o tempo todo. Não é que o Vasco tramasse, repito, de maneira primorosa. Levantava a bola, era volume. Botava volume em cima do Ceará. E o lado esquerdo, uma praça para o Vasco passear. Até que pelo lado direito veio um cruzamento e o jogador Cuesta acabou estabelecendo aquele que seria o segundo ponto do Vasco da Gama. Um placar perfeitamente merecido pelo maior volume do time do Vasco da Gama e pela falta de uma atitude, de uma resposta maior do time do Ceará. Vamos ao gol. 2-1 para o Vasco da Gama. Levantamento ali do Felipe Coutinho, subiu, tirou de cabeça ali a zaga do vovô, a bola volta para Andrés Gomes, o colombiano agora na direita, cruzou a bola batida, gol! Gol do Vasco da Gama! Cuesta estava ali, escorou para o gol, fazendo o segundo gol da equipe vascaína, cruzamento da direita. Ele não teve trabalho nenhum para escorar e fazer a torcida cruzmaltina. Jogada pelo lado esquerdo do Vasco, e nós dissemos na entrevista, na transmissão. O lado direito não tem cobertura. O lateral Bahia, que não apoia, me parece que não está bem fisicamente, ele fecha, fica embolado com os homens de miolo da defesa, e esperar que Fernandinho desse combate. O time aí já estava com um a menos com a expulsão do Rodriguinho. Quer dizer, além de queda, um coice enorme, coice de mula. A expulsão do Rodriguinho, que entrou, e eu achei até uma atitude corajosa do treinador do time do Ceará, que colocou esse jogador no momento em que ele tirou o Lourenço do meio campo ali. Eu fiquei meio cabreiro. Mas o Rodriguinho vai jogar pelo meio, pelo menos anunciaram que ele seria ponta, atacante, bom, então vai ser um ponta. Entra no Sobral, poderia reforçar o lado esquerdo. Como é que o Ceará não enxergou isso? Que pelo lado direito era a passagem, era a válvula de escape do Vasco, que só tinha mais volume, e bola na área, naquela de dividir entre zagueiro e atacante. Foi imperdoável o segundo gol do time que o Ceará levou. E eu cantei essa jogada o tempo todo. Mas aí vieram as modificações, quando foi mexendo, botou todo mundo para jogar, botou o Fernandinho, botou o Vina, que não fez nada, botou o Pedro Henrique, que marcou o gol, porque o Fernandinho acreditou, mais uma vez, na bobeira, na desconcentração da zaga do Vasco, e aos 49 minutos, ele aproveita uma largada de bola de Léo Jardim, empata o jogo. Grande resultado. Pelas circunstâncias do segundo tempo, pela expulsão de um jogador e pela falta até de uma atitude maior do time do Ceará no segundo tempo, quando os times estavam iguais numericamente, foi realmente um resultado daqueles, né, caídos do céu. Vamos ao gol? Foi o que salvou a noite deste domingo para a torcida cearense, que o J. Rômulo narrou assim. Olha o gol. Fernando Sobral faz a ligação ali para o William Machado. Movimenta a bola à procura do Fernandinho. Vai tentar ganhar, ganhou na boa, bateu, pegou Léo Jardim, Pedro Henrique, gol! Gol! É do Alvinegro! É do vovô! É do mais querido! Pedro Henrique! O Fernandinho foi
Felipe, lutador demais, foi gigante, correu entre dois zagueiros da equipe vascaína, ganhou, bateu e o Léo Jardim defendeu. Pedro Henrique fuzila pro gol, o Ceará decreta o empate, o Ceará empata o jogo com 10 homens. Valeu! O Ceará é gigante empatando o jogo quando estava com 10 homens em campo. Pedro Henrique faz a alegria da torcida alvinegra. Acreditava-se pouco que isso seria possível. Mas aconteceu, 49 minutos, o Ceará desce para o primeiro colocado, um ponto, mesmo diante de um Vasco da Gama que lhe ofereceu todas as oportunidades de ganhar o jogo no primeiro tempo. O Ceará não poderia ter evitado passar pelas agruras da segunda etapa, quando ele teve jogador expulso, tomou o segundo gol. Porque no primeiro tempo, o Vasco da Gama foi de uma generosidade impressionante. O que deu de bobeira ao Vasco, o que o Vasco pediu para perder o jogo, foi uma grandeza. Mas aí é aquela história. A vida é uma oportunidade em todos os sentidos. A oportunidade passou, você não aproveitou, você paga mal por ela, né? Paga um preço alto. Mas foi bom, o resultado foi bom, o empate inacreditável àquela altura dos acontecimentos, e o torcedor do Ceará vai dormir um pouco mais tranquilo, e amanhã a gente vai poder, naturalmente, falar de 2 bons resultados. De uma vitória do futebol cearense no sábado, finalmente uma vitória do Fortaleza, e um empate contra o Vasco, que dentro de São Januário tem valor, principalmente pelo que pintou de negativo para o Ceará no segundo tempo de partida e pelos seus pecados em perder oportunidades de ganhar até o jogo no primeiro tempo. A todos, muito obrigado, boa noite. J. Rômulo, a bola é sua. Valeu, meu querido Wilton Bezerra, comentando esse empate do